Ivan, já que a gente está falando de corrupção e tudo que não presta, a gente tem que falar da China e eu separei aqui uma sequência Vamos de lá. coisas que a China fez essa semana. E eu também quero que você comente a aliança da China com o Talibã. Quando eu vi, eu fiquei tipo, oh meu Deus, vão explodir o mundo agora de verdade. Porque não precisa ser nem nuclear, né? É colocar os homens bombas em locais estratégicos, metrôs, ponto de ônibus, grandes eventos, aglomerações, enfim, que já dá para dar um bom recado, inclusive. E eu quero que você comente essa relação China, Rússia e Talibã. Mas hoje eu vou trazer os tweets, aí você faz o panorama. Perfeito. Estados Unidos e China. Um relatório do Partido Republicano aponta ampla evidência de que cientistas auxiliados por especialistas nos Estados Unidos e fundos chineses americanos estavam trabalhando para modificar o flango frito para infectar humanos e essa manipulação poderia ter sido escondida. A preponderância de evidências prova que o vírus que causou a pandemia flangoflitense vazou de um centro de pesquisa Xingling, disse o relatório divulgado na segunda-feira. E a China, Ivan, ameaça contramedidas após o acordo de armas dos Estados Unidos e Taiwan. Segundo o Partido Comunista Chinês, os Estados Unidos estão desrespeitando uma série de acordos de Taiwan, que o território é chinês. E para a gente finalizar, os canais diplomáticos entre a Austrália e a China permanecerão fechados depois que a chanceler Marise Payne rejeitou os termos de Pequim para a reabertura do diálogo. A China fez uma lista com 14 exigências que foram rejeitadas pela Austrália. Quais exigências? Até onde a China está chegando? Até onde ela pode ir? E o que pode fazer a China parar, Ivan? Tá. Vamos começar por essa da Austrália, então, Camila, porque tem uma relação muito parecida com o que acontece no Brasil. Das 14 exigências, eu vou separar três rapidinho aqui para o público também ficar sabendo quais são. Assim, que eu achei as principais, né? A China quer que a Austrália aceite a Huawei na tecnologia 5G. A China quer que a Austrália aceite, porque o governo australiano está cortando investimento chinês na Austrália. Então, a China quer que a Austrália volte a aceitar estes investimentos. E terceiro, Camila, e aqui para a China, a China exige que a Austrália retire o pedido de investigação da origem do frango frito lá em Wuhan. Bom, além destas três exigências, nós tínhamos outras 11 exigências, e entrava em coisa com estudante, enfim, universidade, projeto Confúcio, mas essas três são as principais. Obviamente que a Austrália recusou, e a relação que foi praticamente rompida no final do ano passado continua rompida. Óbvio que os dois países ainda mantêm embaixadas, mas a China já não tem o poder de penetração que ela tinha no dia a dia da política australiana como tinha antes, e é isso que os chineses estão querendo de volta. Sobre a questão da venda de armas para Taiwan, isso foi um presente do secretário Pompeo ano passado, ainda na administração Trump, para Taiwan. E agora, como Taiwan comprou armamento, aviões, enfim, chegou a hora de entregar. E a China achava que a administração Biden talvez desse um passo atrás e não entregasse o armamento. Mas os procedimentos para a entrega disso tudo já começaram e a China não está gostando muito. Vale lembrar que Taiwan se preocupa em defesa, né? Taiwan não jamais vai atacar a China assim deliberadamente. Então, só que todo esse equipamento que chega a Taiwan dificultaria um ataque da China a Taiwan. Bom, esse relatório que os senadores republicanos trouxeram lá no Senado americano, nada mais é, Camila, do que uma investigação mais bem feita em cima daqueles e-mails do Dr. Falciani lá, que eu acredito que você deve ter falado muito disso com a Cissa também, não é? Então eles pegaram aquilo e falaram, bom, tá aqui os e-mails, vamos pegar linha por linha e vamos ver o que a gente pode explorar. E cada vez mais, Camila, fica assim, chegam evidências de que realmente os chineses falaram
para o departamento que o Dr. Falciani cuida, olha, a gente está aqui com o vírus e o vírus já está no morcego. A gente está pensando como fazer ele chegar no humano. E o Falciani falou, ok, vocês querem fazer isso? Beleza, ó. E ainda toma uma graninha aqui para desenvolver isso. A gente está caminhando para essa comprovação. Depois, se os Xinglings falaram, opa, a gente trouxe aqui o vírus para o humano, vamos soltar ou vamos deixar aqui e aí ele escapou? Isso é a pergunta do século, né? China... deu certo da primeira vez, né? Pois é, então, enfim, essa é a grande pergunta. Então, a questão da China que a gente tinha para trazer aqui essa semana era isso, Camila. Ivan, mas a gente ainda tem o Israel e Irã, né? O secretário americano Blinken disse que haverá uma resposta coletiva ao Irã pelo ataque ao Mercer, um navio petroleiro, na última quinta-feira. Os Estados Unidos estão trabalhando com o Reino Unido, Romênia, Israel e outros na determinação da resposta. E o primeiro-ministro Naftali Bennett disse que Israel pode agir sozinho contra o Irã, depois que o secretário dos Estados Unidos, de certo? Que o secretário de Estados dos Estados Unidos. Depois que o secretário de Estado dos Estados Unidos previu uma resposta coletiva a um ataque na semana passada a um navio-tanque administrados por israelenses na costa de Omã. Aparentemente, os Estados Unidos e o Reino Unido preferem um ataque cibernético em pontos estratégicos no Irã. Já Israel prefere uma ação direta com drones. E isso me lembra também a cyberpandemia, né, prometido pelo Fórum Econômico, né? Pois é. Camila, o que acontece? Os iranianos, então, atacaram esse navio e 2 pessoas morreram, um britânico e um romeno, que trabalhavam no navio. É por isso que a Romênia... Gente, não é que a Romênia virou uma superpotência, assim, vamos chamar a Romênia e ver o que eles acham. É que como um cidadão da Romênia morreu, coitado, o cara estava trabalhando lá e morreu nesse ataque a drone. Aí a diplomacia falou, não, a gente precisa chamar a Romênia também para ver o que eles acham. Mas a conversa tá rodando assim, a Romênia tá olhando, ninguém tá perguntando para a Romênia o que tem que acontecer, né? Mas eles estão na roda. Bom, aí na quinta-feira, nós tivemos mais 2 ataques a navios petroleiros na região, e a discussão é a que está ali. Na minha opinião, Israel está certa nesse ponto. O ataque foi com drone, então vamos responder com drone em instalações do Irã. Já os Estados Unidos e o Reino Unido, eles acreditam que através de um ataque cibernético, eles podem alcançar mais objetivos. O que Israel está dizendo é o seguinte, olha, eu estou perdendo a paciência, porque o Líbano também, o Hezbollah aqui do lado, está me atacando, e eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso ficar esperando vocês brincar aí de 007 e ver o que vão fazer, desligar o computador, não. Eu preciso revidar isso de alguma maneira. Se vocês demorarem muito para chegar a uma conclusão do que fazer, eu vou mandar meus drones. Basicamente, o que Israel está dizendo é isso. E nesse ponto, Camila, eu concordo com Israel. Eu acho que um ataque a drone seria mais efetivo, talvez alcançasse um número de objetivos mais reduzido, mas o que importa, muitas vezes, na guerra é a psicologia. E você ter um computador desligado é uma coisa. Você atacar com drone e você ter a explosão e aquelas imagens começarem a circular, aquilo ali também faz parte da guerra psicológica. Em termos de alvos, repito, o ataque cibernético talvez trouxesse um resultado mais amplo. Mas, já que o Irã atacou com drones, eu acredito que um revide com drones seria o ideal. Na verdade, quer saber mesmo? Bem que eles podiam fazer o seguinte, já que não estão chegando em um acordo, pega teus drones e ataca, e a gente ataca ciberneticamente aqui, pronto, sabe? E resolve a treta. E a Romênia continua lá na dela, né? Daria para fazer isso. A situação ali na região do Golfo tá bem complicada, e os navios ocidentais, de bandeira ocidental, que estão passando por ali com petróleo, estão tendo que reforçar a sua segurança. O que o Irã está querendo é provocar,
sabe? O que é um navio de petróleo sendo atacado para Israel? Não é nada. Mas o Irã está precisando dessa provocação para depois se fazer de vítima quando tomar uma bomba na cabeça perante a comunidade internacional. Daí vai o bosta do Macron lá, não pode, tem que não sei o quê, tem que, sabe, vamos pegar de leve com o Irã, etc. É toda essa questão de narrativa. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que essa semana, ou cibernético, ou por drone, um ataque vai acontecer. Ivan, o que podemos esperar então para esta semana que inicia? Bom, essa resposta, né, do mundo além de caos, bombas e explosões. Além disso, olha, Camila, o Congresso americano está entrando em recesso, né, e vários parlamentos europeus também. E como última medida, eles estão cravando aí o passaporte sanitário, que está entrando em vigor na França, na Itália, na Alemanha ainda não, mas está quase em outros países. Eu acho que a gente vai ter aí os protestos de rua se intensificando contra essas medidas. Eu acredito que a gente vai avançar aí na questão do impeachment do governador de Nova York, né? E a Rússia anda muito quieta, vamos ver. Eu não tenho bola de cristal, mas faz umas 2, 3 semanas que a gente não tem notícias da Rússia. Vamos ver o que a Rússia vai aprontar aí no mês de agosto. Quem está dando notícia é o Brasil, né, Camila? Mas o programa aqui trata de pautas internacionais. Então, no contexto internacional, é isso que a gente tem para a próxima semana. Porque a grande mídia aqui, ó, ninguém sabe, ninguém viu. Vamos falar de Bolsonaro, né? Não é interessante tendo Bolsonaro do que falar dos problemas do mundo, né? Os problemas reais, geopolíticos que podem influenciar diretamente o Brasil. Isso é perda de tempo. Vamos chamar o Bolsonaro de genocida que dá mais clique.